Mateus capítulo 26. Quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar, segundo essa mulher de Deus que me fez o convite através de oração. Aleluia! E ao esposo dela, grande homem de Deus também. Fico muito feliz de estar aqui vendo o filho dessa mulher de Deus, né? Esse jovem abençoado que ouviu a voz do Senhor. E também me alegro de ver aquela criança que Deus mudou a história. E feliz por estar vendo ele no colo da mãe. Amém? Louvado seja Deus. E muito alegre também com a minha família na casa de Deus. Amém? Aleluia. O versículo 17 para a glória de Deus. Aleluia. Que diz assim. Mateus 20, capítulo 26, versículo 17 para a glória de Deus. Que diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? O 18. E ele disse: ide à cidade, e a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Podeis vos assentar. Jesus quer falar, aleluia, de muito significado, que não é somente um ovo de chocolate, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aqui, louvado seja Deus, está falando de uma ceia, aonde Jesus, aleluia, sentou com seus discípulos, os seus 12 discípulos. Louvado seja Deus. E naquele momento, igreja do Senhor, aleluia, estava ali Jesus recebendo do Senhor, aleluia, recebendo uma revelação que eu creio, a alma dele. Naquele momento, igreja do Senhor, ele repartindo o pão, naquele momento, ele disse aos discípulos que um deles iria trair. Que um deles iria trair Jesus. E todos olharam e disseram: sou eu, mestre. Sou eu, mestre. Oh, Espírito Santo. E naquele momento, creio eu, aleluia, como ficou Jesus naquele momento? Louvado seja Deus. Já sabendo que ele ia ser traído pelos discípulos dele, escolhido por ele, que andava com ele, que pregava com ele, que visitava com ele, e que curava os enfermos. Imagina como ele não ficou, porque hoje nós, trazendo para a nossa vida, a gente não quer ser traído, porque dói. A gente não quer ser traído, porque a nossa alma fica abatida. Louvado seja Deus. E os discípulos disseram: sou eu, mestre. E Jesus falando que naquele momento, aquele que lhe entregar um pedaço de pão
seria um sinal de quem iria trair. Louvado seja Deus. Mas a igreja do Senhor, ele teve que passar por isso. Não é diferente comigo e contigo. Louvado seja Deus. Sempre vai ter alguém que vai te trair. Sempre vai ter alguém que vai te ferir. Mas isso nada. Por que a senhora está falando sobre isso? Porque Jesus também sofreu. Ele também se entristeceu. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, igreja do Senhor, aqui está a prova do perdão, igreja do Senhor, porque Jesus, ele perdoou Judas. Agora suplicando, igreja do Senhor, não é fácil. Jesus era ser santo. Jesus, ele é forte. Ele conseguiu, igreja do Senhor. Mas se aconteceu com ele, nós também conseguimos perdoar. Aleluia. É noite de ceiar com o Senhor. É noite de sentar à mesa e liberar o perdão, igreja do Senhor. Porque não é fácil, igreja. Não é fácil. Mas sabemos, igreja, que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. E aqui, igreja do Senhor, o tempo que nós temos para estar fazendo a obra, fazendo o que Deus mandou, aleluia, está muito curto, porque Jesus já está vindo. Ele já está chegando. Tem gente que mesmo estando na casa de Deus, não acredita mais. Mas ele tem feito milagres. Ele tem feito muitas coisas sobre as nossas vidas. Deus, ele quer ouvir os mínimos detalhes. Mas tem gente que só quer testemunhar, irmã, quando é uma coisa grande. Não quer testemunhar quando Deus faz algo por mim e por ti. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, louvado seja Deus, chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Meu Deus, é muito forte. Sentar na mesa, louvado seja Deus, e encontrar o nosso inimigo. E ali está, naquele momento, ainda tem gente que tem dúvida se perdoa ou não perdoa. Mas Jesus está se ensinando nessa noite, através dessa palavra, que temos que perdoar, que temos que liberar o perdão. Hoje, conversando com a missionária, aleluia, louvado seja Deus, conversando com ela, eu disse para ela, e ouvi também da boca dela, que a falta de perdão está trazendo câncer para as pessoas, está trazendo doença para o servo de Deus, porque não querem perdoar. Igreja do Senhor, aleluia, para que tu venha sentar na mesa, ceiar junto com o Senhor, tu tem que liberar o perdão, tu tem que vir, aleluia, com o coração limpo para a casa de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, igreja do Senhor. O Senhor está despertando a igreja. Louvado seja o Senhor nessa noite. A igreja é dele. A palavra é dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aleluia. E eles, entristecidos,
muito, começaram a cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor. Aleluia. Porque ali, igreja, Jesus, ele cuidou muito bem dos discípulos. Ele escolheu os discípulos para estar fazendo a obra, para estar lado a lado com ele. E naquele momento, igreja do Senhor, quando ele, aleluia, anunciou a traição, todos ficaram tristes. Aleluia. Tem gente trocando Jesus por pouca coisa. Tem gente, aleluia, vendendo ele, traindo ele com muita pouca coisa, coisas do mundo, aleluia. Ai, meu Senhor da glória. E ele nessa noite, ele está, louvado seja Deus, esperando uma atitude tua, aleluia. Ele está querendo, igreja, que tu venha, louvado seja Deus, assim através, aleluia, desta palavra, onde ele vem te ensinar: perdoa os teus inimigos, perdoa os teus perseguidores, perdoa aquele que te traiu, igreja. É noite de liberar perdão, é noite de estar, aleluia, na mesa ceando com o Senhor Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito: mas aí daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Meu Deus. Aleluia. Sempre vai ter um Judas, mas temos que abrir, aleluia, o nosso coração para perdoar aquele que nos fere, aqueles que nos perseguem. E ali naquele momento, Judas saiu para fazer o que está escrito e confessar pelos lábios dele a traição, vender Jesus por umas moedas. E tem gente, igreja, que troca Jesus por moedas, que vende ele, que escolhe as coisas do mundo, porque de lá nós já viemos, igreja do Senhor, aleluia. Tem gente que não se alegra com a alegria do nosso irmão, com o testemunho do nosso irmão, igreja, aleluia. Temos que saber, louvado seja o Senhor, aleluia, a decisão que temos que tomar. Sabemos que não é fácil perdoar, mas nessa noite, igreja do Senhor, Deus vai te usar na terra. Deus está tocando no teu coração, aleluia, porque sabemos que todo dia somos levados, aleluia, para o matador, assim como fizeram com Jesus. Não é diferente conosco, não vai ser diferente conosco, aleluia. E mesmo assim, igreja do Senhor, quando Jesus, aleluia, ele foi pregado naquela cruz, aleluia, naquele momento, aleluia, ele ainda falou com o Pai dele, ele ainda, louvado seja Deus, disse para o Senhor passar aquele cálice. Mas, aleluia, sabe o que aconteceu do lado de Jesus?
Pedro, aquele homem pediu para ir com ele, e ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou.